Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Vera Rita de Mello Ferreira para comentar sobre finanças comportamentais, correto, professora? Isso aí. Eu estou nessa área que é essa interface entre psicologia e economia há mais de 20 anos, desde 1994, quando eu fui tentar entender como é que a cabeça do brasileiro funcionava em relação à inflação alta, para tentar ajudar a pensar os problemas psicossociais e econômicos do Brasil. É essa a nossa luta desde então. E para quem acha que a professora fica só nos livros, ela tem um canal no YouTube com pensamentos que ela fala todos os dias. Eu também falo sobre dados de pesquisa nas pílulas. O canal chama Pílulas de Psicologia Econômica. Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Outra razão para dificultar o tema dinheiro para muitas pessoas é o fato dele frequentemente envolver conflitos. Quando você começou a estudar e hoje com sua experiência, como que você vê como é essa relação do brasileiro com o dinheiro? Porque às vezes ela se parece muito difícil e às vezes até muito obscura, porque as pessoas não gostam de falar ou se sentem desconfortáveis. Como que você vê isso? Primeiro, vocês fizeram o caminho certinho mesmo, né? Tem que ir indo para trás até chegar na cabeça da gente, né? E essa cabeça é complicada para lidar com qualquer coisa, para tomar qualquer tipo de decisão e ainda complica um pouco mais com relação a dinheiro. Não é só uma dificuldade do brasileiro. Aqui a gente tem algumas particularidades, por exemplo, ninguém revela quanto ganha, ninguém se sente muito à vontade falando de dinheiro, tem alguns tabus, tem algumas dificuldades. Agora, primeiro que tomar decisão já não é uma coisa muito simples, porque existem várias distorções que podem acontecer no processo de perceber e de avaliar os dados. É isso que a psicologia econômica, a economia comportamental, as finanças comportamentais e a neuroeconomia, que daí já é trazer neurociência para falar sobre isso, estudar. Tudo isso mostra para a gente diversos vieses, que é o nome que a gente dá. Quer dizer, maneiras como a gente olha para as coisas de um jeito um pouco torto, de um jeito meio deformado. E daí é claro que isso vai ter um impacto sobre a escolha que a pessoa fizer lá na frente. E isso também demonstra um pouco hoje em dia um medo das pessoas de investir. Mas o quanto que isso é de de família, de pai para o filho ou de mãe, ou do meio que você está inserido? São os fatores culturais, quer dizer, o Brasil, como é o Brasil em relação a isso. Depois é o grupo social onde você circula, os amigos, o trabalho, o pessoal do trabalho, o pessoal da escola. Depois a família. Sempre vai ter uma influência da família, seja para a pessoa fazer igualzinho, seja para ela fazer o oposto. Então tem famílias, por exemplo, que são extremamente desorganizadas, que os filhos ficam tão escaldados com isso, que eles nunca pagam uma prestação porque eles não financiam nada. Outras vezes a família é desorganizada e os filhos saem completamente desorganizados igual a eles. E, por último, a bagagem que a gente traz, a nossa subjetividade, o nosso jeito, as nossas tendências, os nossos impulsos, que para cada um é um pouquinho diferente, embora haja uma base comum para todo mundo. O que a gente está falando aqui também se relaciona com investimento? Não, sem dúvida. Tudo isso que eu estou falando vale direto para investimento e ainda por cima complica mais porque o mercado financeiro fica empurrando todo mundo para tomar decisões muito rápidas, sem pensar, porque é uma pressão constante. Se quiser ficar online 24 horas, tem mercado no planeta inteiro rodando, então você fica ali pressionado, cansado, com muitas incertezas e, por exemplo, muito vulnerável a entrar no que a gente chama de comportamento de manada, que é um lá fez alguma coisa, sai todo mundo desembestado atrás fazendo aquilo. Não precisa nem falar Bitcoin, pronto, né? Eu já trouxe o assunto que dava na ponta da língua. Então, porque
principalmente quando a gente não sabe o que está acontecendo, não tem clareza, e quando tem uma espécie de pânico, pânico que, aliás, não é só de saída, por exemplo, num crash de mercado. Não, tem um pânico de entrada, que é o que a gente está vendo no Bitcoin agora. Todo mundo quer entrar. Aliás, o Bitcoin é limitada a quantidade, isso também já é finito. Então, isso já muda muito porque ainda não houve uma situação em que houvesse um número X. Tem um dado tão forte disso aqui dentro do Brasil, para cada CPF na bolsa tem 2 pessoas em Bitcoin. Então a gente vê um mercado que é super sólido de empresas que estão aqui no Brasil, o pessoal simplesmente, não que ignora, mas ainda engatinha, enquanto um outro que apareceu meio que... Caindo de paraquedas e falando que, te prometendo ganhos absurdos, a gente viu diversas pessoas entrando. É esse que é o efeito manada? Esse é o efeito manada e, além disso, o dinheiro grande, rápido e no mole é irresistível. Então, as pessoas entram em pirâmides, alunos me contam, por exemplo, de um aluno consultor financeiro foi procurado por alguém que falou: então, eu quero esse investimento que está dando 20% de rendimento por semana. Isso há 2, 3 anos. Né? Daí o cara falou: bom, eu também quero. Né? Aí vem algumas pessoas: pô, qual que é a melhor opção de investimento? Fala: putz, depende muito, assim, não existe uma melhor opção de investimento. Depende do que você quer com o seu objetivo, com o seu perfil. Esse tipo de problema ou de cultura que tende a das pessoas falarem prejudica muito o brasileiro ou as pessoas em si a começar a investir, a dar um passo maior? Então, o nosso mercado de renda variável, principalmente, ele ainda não está maduro o suficiente. A gente ainda está num processo de consolidação. Né? É possível que agora, com os juros da Selic estão mais baixos, mais pessoas comecem a se voltar para esse mercado. Agora, o nosso passado nos condena, né? A gente teve a inflação. Sim. Então, as pessoas da minha geração, todo mundo cresceu, virou adulto e já começou a trabalhar e tudo mais no tempo da inflação. Então, por exemplo, era muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento e para aposentadoria, então, esquece, né? As pessoas simplesmente não se preparavam. Mas das pessoas mais novas que estão surgindo ou que você tem contato, você percebe uma diferença de pensamento? Porque isso possibilita também, né, as pessoas entrarem, começar a investir ou até pensar num planejamento melhor. Não, a diferença é total. Para começo de conversa, hoje é possível fazer planejamento financeiro. Então a gente está vendo este mercado de trabalho florescer. Planejadores financeiros, consultores financeiros, especialistas e, em paralelo, também a educação financeira. Então, os jovens hoje já estão muito mais ligados, já estão mais sintonizados. Não é todo mundo que está começando a guardar dinheiro, porque entre a intenção e a ação tem uma distância. Mas o que impede? A sensação do desejo mais rápido influencia sobre a cabeça dessas pessoas? Assim, é difícil pensar no longo prazo ainda? Sem dúvida. É muito difícil porque a espécie humana viveu a cada dia, da mão para a boca, a maior parte da sua história. Então a gente ainda está funcionando como os nossos ancestrais, que tinham que caçar e coletar as coisas a cada dia. Então, a nossa tendência hoje ainda é olhar o presente, buscar uma satisfação imediata, um alívio imediato. Além disso, tem um estudo que é muito interessante de neurociência, que mostra que a área do cérebro que acende, que é mobilizada, quando você guarda dinheiro para a sua velhice, é a mesma que é mobilizada, que acende, quando você dá dinheiro para um estranho na rua.
O cérebro não é para um estranho. decodifica isso como, sei lá, quem é aquele lá. Então, quem sabe o que vem no futuro. É como se eu estivesse dando dinheiro para o... E, professora, a gente vê muitas pessoas com medo na hora de começar a investir. E aí eu usei até um termo que você falou, não, isso não existe. É aversão a risco. E que é muito falado no mercado. Não existe mesmo? O que é a aversão a risco? É que é mais complicado. Existem momentos de aversão a risco. Mas o que nós temos sempre é a aversão à perda. Entendi. Então, perder a gente não suporta nunca. Quando a gente está diante da possibilidade de um ganho certo, a gente tem aversão a risco também. Porque a gente prefere um pássaro na mão do que dois voando. Mas se você perdeu, está perdendo, está na iminência de perder e está inconformado, como quase todo mundo fica, né? Aí você tem uma tendência oposta. Se expor a mais riscos do que você correria normalmente. Para quê? Para tentar recuperar o que você perdeu. O quanto o conhecimento está ligado a isso para a pessoa ter uma confiança maior e ter decisões mais racionais? É o conhecimento que a pessoa precisa para tirar essas pegadinhas da frente? Então, é uma combinação de várias coisas. Precisa ter um conhecimento técnico básico e é muito importante que tenha um conhecimento sobre tudo isso que a gente está conversando agora. Como a cabeça funciona, que ciladas que precisa evitar. Ah, olha só, eu estou fazendo tal coisa porque isso aqui deve ser aquele tal de viés de confirmação, que eu só acredito no que eu já acredito, por exemplo. Eu queria que você falasse alguma das pegadinhas que tem aqui no seu livro. Eu falo, por exemplo, sobre conto do vigário, que se aplica a pirâmides também, que tem uma espécie de sequência psicológica que te deixa em determinados estados de espírito e você acaba entrando no golpe. Então, por exemplo, no conto do vigário, o vigarista te conta uma história super detalhada, longuíssima, você fica bem atrapalhado, quando você viu, você está fazendo tudo que ele está pedindo para você fazer. Porque um outro viés que nós temos é o viés da familiaridade, que também vem dos nossos ancestrais. A gente, é uma brincadeira assim, que o nosso ancestral lá, se visse um outro indivíduo pela segunda vez, ele provavelmente relaxava e pensava, se eu estou vendo ele pela segunda vez é porque ele não me comeu da primeira vez, então eu posso relaxar. Que a gente ainda tem isso, né? Você vai, fica num hotel na cidade, depois você tem que voltar, você está indo a trabalho. Provavelmente você vai voltar e ficar no mesmo hotel. Então, isso poupa energia, que é uma coisa importante para a gente, mas às vezes, por exemplo, as pessoas tendem a aplicar em ações do seu país, muitas vezes, ou até, quando é o caso, da empresa onde trabalha. Sim. Isso nos Estados Unidos a gente viu que é uma encrenca, porque se a empresa faliu, como muitas faliram, a pessoa perde o emprego e todo o seu dinheiro de aposentadoria. Eu tenho falado sobre isso. Respira fundo, cuidado se estiver perdendo, porque é nessa hora que vai fazer muita besteira. Tente não se sentir muito pressionado a agir muito rápido, porque isso também, em geral, vai levar a problemas. Cuidado com as dicas, porque tem os fóruns, né, dos investidores, por exemplo. Isso é prato cheio para entrar em comportamento de manada. Sempre tem alguém com uma informação privilegiada, que sabe de alguma coisa. E aquela dica da vovó, né? Diversificar. Não botar todos os ovos numa cestinha? Numa cestinha só é risco total. O Kahneman fala duas coisas muito interessantes. Ele diz, corremos riscos porque não nos damos conta de que sejam riscos, da probabilidade daquilo dar errado. Qualquer coisa, chamem a professora. Também. Assistam as pílulas, né? Professora, muito obrigado. Queria agradecer também a participação de todos que viram o vídeo, nossa primeira entrevista. Espero que vocês assistam as outras. Muito obrigado, professora. Obrigada. Ótimas decisões para todo mundo, né?